Olá, pessoal. Bom dia a todos novamente. Aqui quem está falando é Paulo Henrique Dargan. A gente está iniciando agora às 11h05 o nosso webinar. Nesse webinar, a gente resolveu trazer algumas informações interessantes, alguns exemplos, né, de como a gente está fazendo projetos com essa novidade de trabalho remoto, quase que na totalidade dos clientes e das pessoas com quem a gente está se relacionando. E aí eu e o Fernando, que já vai entrar daqui a pouco também com a parte dele, vamos fazer um bate-papo com vocês aqui sobre isso. Antes de qualquer coisa, eu queria agradecer a presença de todos aqui, né? Desejar a todos aí que a gente fique bem nesse momento de quarentena, recomendar que sigamos todos aí as recomendações das autoridades de saúde para que a gente mantenha o contágio dessa epidemia aí no nível mais baixo possível, que é a nossa parte, né, o que a gente pode fazer. Para poder começar essa conversa com alguns itens mais a menos, a gente vai trazer para vocês aqui umas sugestões que a gente está implementando na nossa própria forma de trabalhar. Esse assunto não é um assunto novo, né? O trabalho remoto não é de maneira nenhuma um assunto novo, muitas empresas já implementam, e muitas organizações já fazem uso disso, mas de maneira tão abrupta e tão universal como aconteceu nas últimas semanas, acho que é a primeira vez, né? A gente vem num crescimento do uso do trabalho remoto ao longo dos últimos anos, empresas de tecnologia, as ferramentas todas que a gente tem à disposição também ajudando nesse sentido. Mas nas últimas semanas, nos últimos dias, isso acabou virando por conta das quarentenas e do isolamento que está sendo recomendado a todos. As pessoas quem nunca teve essa experiência está precisando agora se virar de como é que faz para trabalhar de longe, como é que faz para fazer aquela reunião ser presencial, como é que a gente continua tocando o nosso trabalho. E aí a gente trouxe algumas sugestões aqui que a gente vem também aplicando nas nossas próprias equipes, na nossa forma de tocar os projetos, né? Algumas dicas iniciais importantes para quem não tem essa vivência, para quem não tinha essa experiência, né, de estar o dia inteiro ou todos os dias da semana trabalhando de casa. O que seriam dicas nossas aí que a gente já levantou nas experiências da nossa equipe e também no nosso dia a dia aqui. Na própria internet há uma série de guias que vocês podem procurar saber. Eu tentei trazer um resumo aqui dos pontos mais importantes, mas tem muita coisa publicada, diversos artigos falando sobre isso e um monte de sugestões de ferramenta e da própria forma de trabalhar, que eu acho legal depois vocês darem uma olhada, porque isso é uma realidade que deve se perdurar aí por um tempo. E o que é mais interessante é que dessa realidade, dessa experiência, eu acho que a gente vai sair melhor e talvez até com a própria forma de trabalhar, a forma de se relacionar com as nossas equipes aprimorada. Então, vamos fazer um bom uso disso aí. Uma dica inicial interessante é definir um local para trabalhar. O fato de estar trabalhando em casa não significa dizer trabalhar em qualquer lugar. Inclusive, isso é uma coisa que eu vi constante em vários artigos. Trabalha onde você trabalha e durma onde você dorme. Então, não misture muito as coisas, né? Estamos em casa, talvez seja, vamos dizer assim, interessante ou até meio tentador trabalhar da cama, sei lá. Hoje eu não vou nem levantar, vou ficar aqui com o meu notebook. Essa não é a recomendação de quem já está falando sobre isso há bastante tempo, porque misturar muitas coisas faz a gente perder um pouco o foco. Eu vou falar sobre isso já já. Então, escolha um lugar, seja lá uma mesa, um escritório, se você tiver um cantinho, escolha um lugar para ser o seu local de trabalho, para que você possa meio que manter aquele ritual de que agora você está trabalhando e tal. Isso ajuda bastante a focar. É importante a gente se preocupar com essa questão do foco trabalhando em casa. Uma outra sugestão importante é a do controle do seu tempo. Isso vale tanto para os colaboradores quanto para os gestores. Eu estou dando meu testemunho como gestor. Uma vez que a gente
começa a trabalhar num esquema de home office ou num esquema de trabalho remoto, essa noção de tempo, ela altera muito, né? Quem está acostumado a ir para o escritório todo dia, ou ir para a sua empresa todo dia, tem todo aquele ritual em que você sai de casa, chega no trabalho, aí quando você está no trabalho você interage com as suas equipes e tem horário da sua reunião de planejamento, seja lá como for. Quando você está em remoto, essa noção de trabalho ela fica meio confusa, porque você não vai perder aquele tempo de deslocamento, você não vai ter que demorar para chegar em casa, então você já está meio que à disposição. Se não houver ali um controle ou um mínimo de definição do que seria o seu horário de trabalhar, você vai se perder. Há uma chance de você se perder e misturar os seus afazeres de trabalho com as suas atividades pessoais e tal, e pode dar para colaboradores, você pode acabar não tendo foco suficiente para desempenhar as suas funções e chegar no final do dia, você perceber que você ficou o dia inteiro trabalhando, né? Mas é um trabalhando entre aspas, porque você está lá sentado, mas você está tão misturado com tudo que você acabou não produzindo aquilo que você gostaria de produzir. E para os gestores, evidentemente, toda a questão que a gente pensa de como fazer para que as nossas equipes mantenham-se focadas e não se sintam exauridas, né, por estar trabalhando sem parar, porque estão em casa sem um controle de horário. Então vale a pena ter essa questão de controlar seu tempo. Tem algumas ferramentas. Esse webinar eu não vou me focar em ficar fazendo sugestão específica de ferramenta, a não ser uma, que vocês vão ver que no final eu vou apresentar, que é a que a gente usa, então por isso eu vou mostrar para vocês. Mas tem uma série de ferramentas de controle de tempo, organização de atividade, tarefa, que vocês podem buscar. E são bastante interessantes, né? Essa questão de foco, eu também estava lendo ontem, enquanto estava me preparando para esse webinar, tem inclusive um método, que é um método interessante, chama, não sei se vocês já ouviram falar, eu não tinha ouvido falar, que é o método Pomodoro, em que você separa atividades para trabalhar em casa, e aquelas atividades elas têm que durar cerca de blocos de 25 minutos para você executar e terminar. E a técnica chama Pomodoro não é por coincidência, não, é que foi desenvolvida mesmo pelo pessoal lá do molho de tomate. E você faz um prato em 25 minutos, é como se fosse algo assim. E a cada término de um conjunto dessas atividades de 25 minutos, você dá uma parada. Então, entre as atividades de 25 minutos, você dá uma parada de 5, quando você termina 2, você dá uma parada maior. Essa parada é importante porque ficar focado direto na atividade em um determinado momento também faz a tua produtividade cair. Então, essa questão do controle do tempo aí não é apenas para definir a janela onde você vai trabalhar, mas também pausas estratégicas durante o dia para você levantar da cadeira, dar uma olhada em outra coisa, fazer alguma pausa, evidentemente, para você se alimentar e tudo mais, porque isso colabora com a produtividade. Mais uma dica, e aí essa é a dica que a gente está vendo, e eu estou tendo que exercitar essa dica de maneira bem forte no meu dia a dia, é se comunicar muito, se comunicar assim como nunca. Quando a gente fica nesse regime mais distante, né, de distanciamento, e isso acontece no todo da sua organização ou da sua equipe, a comunicação torna-se algo mais importante do que qualquer outra coisa de ferramenta, ou seja lá o que for. Porque quando você está sozinho em casa por uma razão, você está fazendo um home office, a sua equipe está toda junta, a comunicação ela fica comprometida para você, né? E depois você corre atrás. Quando você coloca a equipe inteira em regime de trabalho remoto, se não houver um engajamento proativo na busca por essa comunicação, pode haver uma ruptura do entendimento da equipe, do trabalho e do que está fazendo. Então, as recomendações, isso também é consenso em todos os artigos que eu estava procurando saber sobre isso, é comunicar-se como nunca, tornar-se mesmo verborrágico, escreve lá, digite no seu chat, na ferramenta que você utilize com o seu time, na ferramenta de produtividade que você usa, faça comentários nos documentos que você está colaborando, então assim, exponha, digite, mande áudio, comente, faça dessa comunicação algo bastante
exceda, inclusive, aquilo que você acredita que é suficiente e deixe que os demais decidam o que é suficiente ou não. Então, você escreve bastante, manda bastante informação, over-communicate, que é como a gente vê escrito em vários artigos, e deixa que a outra parte, os outros colaboradores, outras pessoas da sua equipe, decidam consumir aqueles comentários ou não. Vai estar lá tudo disponível, seja no grupo do chat da ferramenta que você usa, seja nas explicações dos comentários que você colocou. Então, over-communicate, que é para a gente poder compensar a ausência, né, presencial das coisas. Porque quando a gente está junto, no mesmo escritório, na mesma equipe, a gente perde um pouco a noção, porque a gente está falando, né? Estamos conversando. Então, durante essas conversas presenciais, a quantidade de informação que a gente troca sem perceber é enorme, né? De dica, sugestão, feedback, comentários sobre o trabalho que está sendo realizado. É muita coisa que não está escrito, não está registrado em lugar nenhum, embora a gente use e-mail, embora a gente use chat e tal. Na hora que você tira da equação essa interação presencial, você não tem outro lugar para fazer isso, a não ser fazendo essa over-comunicação, né? Esse over-communicate. Essa talvez seja a dica mais importante que eu tenho para dar hoje, é a que está fazendo muita diferença na forma que a gente está trabalhando aqui na Módulo. Então, a gente passa o dia inteiro pelas nossas ferramentas online, a equipe está toda trabalhando, em sua grande maioria, trabalhando remoto também por conta da Covid-19, e a gente está fazendo essa experiência, inclusive no trato com os nossos clientes. Comunicação contínua, pelo chat, pelo vídeo e por tudo que a gente tem à disposição para o trabalho. E aí eu entro na minha sugestão de ferramenta. E não é nem jabá nem nada, é realmente a sugestão da ferramenta que a gente utiliza, né? Embora a Módulo já seja parceira da Microsoft há muito tempo, quem acompanha nossos webinars sabe disso, a gente tem apresentado uma série de parcerias, né, de iniciativas de parceria com a Microsoft. O Teams foi uma grata surpresa da Microsoft nos anos recentes, trazendo uma ferramenta que de fato tem um poder de integração e de realização de trabalho de equipe que é bastante forte. Vocês todos já devem ter ouvido falar de diversas dessas aplicações, né? A gente tem um monte de aplicação seja o Slack, Trello e outras aplicações para poder fazer gestão de equipe. Aqui a gente usa o Teams, e o Teams ainda tem uma possibilidade bem interessante, que é de integrar essas coisas todas, né? Como o nosso ambiente é um ambiente Microsoft, a gente usa e-mail da Microsoft, como muitos de vocês utilizam, a gente usa Office, como provavelmente todos vocês utilizam, então a gente acaba mantendo tudo aqui no mesmo lugar. Isso ajuda bastante no trabalho remoto, não precisar ficar tendo várias plataformas diferentes para interagir, vários lugares diferentes para ter que fazer acompanhamento, registro e tal. Então, o Teams ajuda bastante nisso. Tem alguns exemplos interessantes aqui. Essa é uma visão da biblioteca de aplicativos que já tem disponíveis no Teams. O Teams, ele, além de ser só um aplicativo de colaboração e de gestão de times, ele é também uma plataforma para que você faça integração com outras aplicações. Então, tem uma série de fornecedores, uma série de empresas que publicam seus aplicativos na loja do Teams, uma espécie de loja de apps, né, como vocês estão vendo aí. E a gente consegue fazer integrações, você pode jogar para dentro do seu time esses aplicativos, esses widgets para poder usar. Então, só nessa tela que vocês estão vendo aí tem algumas sugestões interessantes. Tem aplicativo do próprio Zoom, se você quiser integrar, sua empresa usa Zoom para fazer conferência, dá para integrar e colocar o Zoom para funcionar dentro do time, nos seus times, dentro dos seus chats e tal. Se você gosta de fazer mapas mentais, aqueles desenhos em que a gente usa para fazer brainstorm, o MindMaster, por exemplo, está aí fazendo logo na primeira tela também como uma sugestão, e essa lista aqui é uma lista enorme, tá? Eu só tirei uma fotografia aqui de uma das telas, tem muito mais coisa legal aí.
A nossa interação é toda feita por dentro do Teams, então a gente tem times para cada uma dos assuntos, a gente conversa por dentro do Teams com a nossa equipe, a gente visualiza arquivos por dentro do Teams, então fica tudo guardado no mesmo lugar. Por trás do Teams tem o SharePoint, né, da Microsoft, fazendo essa parte de gestão de arquivos. Então, aí nessa tela, por exemplo, vocês estão vendo um exemplo do nosso certificado ISO 27001, que a gente recebeu recentemente, e a conversa aqui, em que a gente está conversando sobre isso. Tem uma mensagem do Eduardo Poggi aqui, que foi um dos nossos atores envolvidos, e a gente essa conversa é uma conversa mantida num grupo específico para esse trabalho, onde todo mundo pode interagir, colocar suas evidências para a gente adquirir essa certificação, né? Inclusive demonstrando para o próprio agente certificador essa integração e essa forma de fazer as coisas sem muito papel, aliás, sem nenhum papel, né? Essa certificação específica foi de um ambiente bastante digitalizado e 100% em nuvem. Então, vocês veem antes mesmo dessa nossa condição de Covid-19, vocês podem ver aqui mais embaixo que o certificado foi emitido em janeiro, né? A gente já estava nessa pegada digital muito forte. Então, o Teams a gente começou a implementar há cerca de 2 anos. No início a gente demorou um pouquinho para pegar, até porque nem era um mainstream como já está agora, mas fomos pegando e hoje a gente utiliza ele para tudo, todos os projetos, todas as nossas filiais têm grupos e a gente discute tudo que a gente tem para discutir pela ferramenta, e é bastante interessante. Aqui tem exemplos, por exemplo, de integração do próprio Teams com o Trello, para quem utiliza o Trello. A gente aqui, eu trouxe essa print screen da internet, porque aqui a gente não usa o Trello, a gente usa o próprio Planner, que também é uma ferramenta da Microsoft e tem integração direta ali também por dentro do Teams, mas ainda que você não utilize ou utilize o Trello, ou utilize outras ferramentas, é possível integrar. Você vê que essa janela é uma janela do Teams, e o time embedou lá dentro do Teams o Trello que já utilizavam. Então, a integração é total, você consegue juntar tudo no mesmo lugar sem precisar ficar acessando um monte de plataformas diferentes, o que é bastante importante. Aqui tem uma outra visão interessante da integração do time lá com o VSTS, para quem faz desenvolvimento. Vocês veem que tem todos os atores, né, das equipes aí trabalhando nas suas lanes de o que está fazendo, o que está fazendo de desenvolvimento, o que está em progresso, e um acompanhamento bem bacana de atividades, tudo numa mesma ferramenta, sem precisar sair e dando a capacidade de todo mundo estar cada um no seu lugar. Você vê, essas pessoas todas que estão aí nessa tela, elas não precisam estar no mesmo escritório. Aliás, é muito provável que elas estejam em lugares diferentes do mundo, inclusive, né? As empresas de desenvolvimento já têm essa cultura de maneira bem forte. As pessoas já não precisam mais estar no mesmo lugar para conseguir entregar um produto de valor, para conseguir desempenhar uma função, o que é bem interessante. Mais exemplos aqui de uso de arquivo, a gente usa o chat, o Teams, como essas outras ferramentas de colaboração em time, ele é muito focado em conversa, né? Chat, discussão, e você pode integrar tudo ali dentro daquela mesma tela, você põe o seu arquivo que você está trabalhando, as pessoas clicam e colaboram, vocês colocam a questão abre uma chamada de vídeo ali na hora, e é bem interessante. Inclusive, eu vou fazer uma chamada aqui para vocês darem uma olhada. Vocês veem o meu... Agora rolou um pouco de Inception aqui, né? Porque vocês estão vendo a minha apresentação dentro da tela do Teams com o comentário das pessoas que estão no time, porque a gente pode fazer isso tudo por lá. Eu vou mostrar para vocês aqui, na tela do Teams, vocês devem estar vendo, a equipe que foi estabelecida para a gente falar sobre esse webinar que está acontecendo hoje. Então, vocês veem o webinar de 20/3, que é o que está acontecendo agora. Essa equipe está aqui falando já desde a semana passada, preenchendo e interagindo, trocando informação sobre como fazer o webinar e preparando o webinar, né? Se eu, por exemplo, quiser falar com todo mundo, e agora eu vou dar uma apresentação, uma demo ao vivo aqui, né? Eu vou chamar uma video call e as pessoas vão poder atender. Então, se eu quero falar com alguém agora,
É só chamar por essa video call e as pessoas que estão nesse grupo vão atender para poder falar com a gente, falar comigo sobre alguma coisa que a gente esteja desenvolvendo para o webinar. Pessoal, bom dia. Vocês devem estar meio assustados que eu estou chamando vocês no meio do webinar, mas é para mostrar para a galera que está nos assistindo as funcionalidades da integração do Teams. Olá, Natasha, tudo bem? Fazendo isso aqui, pessoal, bom dia, tudo bom? Para a galera que está nos assistindo, realizar esse tipo de chamada é importante, nos mantém conectados, né? Ainda que cada um esteja num lugar diferente, todo mundo consegue interagir como se a gente estivesse na mesma sala de reunião. A utilização da câmera, a utilização do vídeo é importante para poder trazer essa proximidade, para que a gente possa se sentir assim mais próximo realmente. E com isso a gente vai interagindo. Inclusive, aqui a gente está fazendo chamada de vídeo, mas a gente pode ao mesmo... Pois é, tomar cuidado com as chamadas de vídeo para na hora que abrir a câmera não mostrar mais do que deveria. A gente pode usar de ferramentas de chat também, se a gente quiser, durante a conversa aqui, ó, vocês veem, eu abri o chat do lado direito e a gente pode ir interagindo por chat. Tem outras ferramentas interessantes. É verdade. O Wander lembrou bem. A gente está, nesse momento, falando com vocês, mostrando um time que está no Rio de Janeiro, São Paulo, eu estou em São Paulo, o Alberto está no Rio, o Wander está em Brasília. E a gente consegue executar as nossas reuniões e definir aqui as coisas sem problema nenhum. E para essa questão aí, às vezes tem gente que abre a câmera ou fica mais preocupado de abrir câmera e o fundo, as pessoas passando, alguma coisa assim. Tem um vídeo bem conhecido daquele cara dando entrevista para a BBC, se eu não me engano, e o filho dele entra no quarto e aquilo viralizou na época. Mas o Teams, inclusive, tem uma ferramenta de você esmaecer o background, né? Aqui atrás de mim, vocês estão vendo lá a televisão aqui, mas se eu puser, por exemplo, esse Blur My Background ali, ó, o meu fundo fica sem aparecer. Então, se por acaso passasse alguém ali atrás, a pessoa também não estaria focada, não ia ser o impacto não ia ser tão grande assim no webinar. Eu vou desfazer essa metalinguística aqui, fechar essa videochamada dentro da videochamada e passar a palavra para o Fernando. Deixa eu terminar aqui primeiro, para que a gente possa continuar o webinar aí. Obrigado, pessoal, todo que atendeu, obrigado pela participação. Espero que quem está ouvindo no webinar tenha ouvido vocês também. E vamos voltar para cá. Fernando, eu vou passar a bola para você. A gente está, antes de terminar, só passar algumas informações interessantes, né? Essas ferramentas todas que eu mostrei aqui para vocês e sobre as quais a gente falou, a gente está usando nos nossos projetos. Então, aqui na filial de São Paulo, a gente tem executado uma série de projetos de LGPD e é sobre isso que a gente vai falar um pouco mais aprofundadamente agora. E está funcionando muito bem. Os nossos clientes estão reagindo de maneira muito positiva a essa coisa de fazer reunião remota, executar as coisas através do Teams. A gente consegue embutir no nosso trabalho outras ferramentas, assim, envio de formulário para coleta de informação, tudo isso através da internet. Tem uma série de ferramentas importantes, interessantes de produtividade dentro do conjunto mesmo do Office. Quem não quiser sair para fora do Office pode usar o Microsoft Forms, por exemplo. Quem usa Power BI, dá para tirar dashboards, informações interessantes sobre essas coletas que a gente faz. Então, tem uma série de ferramentas bem interessantes que a gente pode usar e a gente está aplicando aqui nos nossos clientes de LGPD e está funcionando muito bem. A gente já vinha fazendo isso, como eu ia dizendo, antes do surto aí, da epidemia, e agora mais ainda. A gente recebeu dos nossos clientes interações interessantes. Assim. Logo que começou essa coisa da Covid, alguns clientes nos mandaram comunicação, né, informando, olha, a gente está
tomando providências aqui na empresa e a pessoa vai começar a trabalhar de home office a partir da semana que vem. Vocês acham que tem algum problema? Alguns clientes que não estavam ainda tão familiarizados assim com o nosso uso já das ferramentas de forma mais intensa. E a gente, evidentemente, respondeu que não tinha problema nenhum, ao contrário, que a gente encorajava esse tipo de trabalho, ele ajuda a gente a conseguir viabilizar as agendas. Às vezes a gente fica na dificuldade de marcar agenda de reunião para poder juntar o tempo de todo mundo. Quando você permite que as agendas sejam remotas, que as reuniões aconteçam remotas, você consegue viabilizar mais fácil a reunião, é mais fácil agendar a reunião, é mais fácil e mais rápido executar ali aquela coisa. Você começa a reunião, todo mundo com a câmera aberta, bate o papo que tem que bater e termina. As reuniões estão mais produtivas e mais focadas. A gente não perde tempo de deslocamento, né, seja do cliente para nós ou de nós para o cliente. E tudo isso sem dúvida nenhuma, ajuda, né, para a nossa produtividade. Alguns clientes de LGPD, através dessas ferramentas, já interagem conosco e nos mandam coisas. Então, um cliente nosso, por exemplo, nos mandou informações que já viu, por exemplo, que o PROCON já está pronto para atender demandas da LGPD. Isso tudo foi nessas nossas interações remotas, de bate-papo, de chat, de reunião online. Os clientes estão interagindo também com a gente, estão buscando as coisas na internet e mandando para nós. Então está bem interessante essa forma de trabalhar. É uma realidade para muitos nova, né? E que eu acho que tem muitos benefícios e que podem fazer com que a gente torne essa questão do mundo do trabalho uma coisa melhor e mais produtiva para todo mundo. Obrigado mais uma vez pela presença de todos. Eu vou passar a palavra para o Fernando, que vai continuar, e eu volto no final para a gente tirar dúvidas. Um abraço. Tchau, tchau. Olá, pessoal. Boa tarde. Natasha, você pode passar a apresentação para mim, por favor? Só um minutinho. Bom, vamos lá. Boa tarde, pessoal. Em primeiro lugar, obrigado pela presença. Nós estamos à disposição dos senhores aí para perguntas. Vamos falar agora, né? O Dargan falou conosco sobre ferramentas para a utilização do trabalho remoto, o que nós temos feito. Nós temos uma equipe grande de atendimento à LGPD trabalhando dessa forma e pretendemos realmente, tivemos até que mudar a nossa metodologia para fazer os projetos agora, né, que muitos dos nossos clientes estão em casa, parte está dentro da organização, parte das nossas equipes estão dentro de organização do cliente, mas com uma orientação muito grande, né, da orientação geral que virou exatamente não sair de casa. Então, essencialmente, o que nós fizemos com relação à LGPD para isso? Se vocês tiverem perguntas, nós temos um espaço aí no próprio sistema que vocês podem marcar para a gente. Nós somos PCI QSA, Microsoft Gold Partner, certificado ISO 27000, somos membros do Centro de Segurança Internet e também somos empresa estratégica de defesa. Falar um pouquinho sobre gestão de mudanças, né? Nós fizemos um webinar dia 28/2, falando sobre casos de sucesso de implementação da LGPD, quais foram as lições aprendidas, e estamos hoje, dia 20/3, praticamente 20 dias depois, falando sobre uma outra forma de se atuar a LGPD que não era em cima desses casos. Praticamente todos esses casos foram feitos com bastante automatização, porém com muita presença também. Ou seja, nós tínhamos um modelo, a nossa metodologia previa um workshop com as áreas fim da organização, que realmente hoje, presencialmente, não é mais possível. Então, falar um pouquinho o que foi essa mudança, né? Inclusive mudança de metodologia. Eu acho que as mudanças, né, por mais que se tenha ferramenta, por mais que se esteja acostumado a fazer esse tipo de tratamento, as mudanças não são indolores, elas precisam, obviamente, alguns prazos que são atrasados, isso acontece,
algumas perdas que nós vamos ter no meio do caminho, mas, de qualquer maneira, deve-se aproveitar esses momentos de mudança, e nós já tínhamos aproveitado a época do Carnaval para fazer algumas melhorias na nossa metodologia, e tivemos que abrir uma outra rodada de mudanças. Por quê? A metodologia antes era baseada em automação e presença. Reuniões locais, workshops, apresentações finais executivas, só que agora o contato precisa ser totalmente remoto. Nem toda organização tem capacidade ou tem cultura de tratar remotamente. Alguns clientes nossos é imediato, existem clientes, inclusive, que incentivam o home office, praticamente 100% das empresas, das pessoas, em algum momento fazem home office, e tem outras realmente que o nível de cultura é bem perto de zero. Então, nós preparamos uma nova metodologia baseada no contato remoto, usando essas ferramentas que o Paulo Dargan falou. Algumas estatísticas para a gente entender o que é essa questão, e aí realmente vem um ponto que é relevante com relação às estatísticas de projetos de LGPD. Nota aqui, né, que 80% praticamente das organizações, das áreas, estamos falando aqui de áreas FIM, de áreas usuária, exportam dados para arquivos TXT, XLS e arquivos planos na máquina do usuário. Bom, nós temos um conceito novo agora, inclusive em termos de LGPD. Muita gente está trabalhando com a sua máquina de casa, com o notebook. Vários clientes nossos, até na Módulo mesmo, pessoas que usam desktop, tiveram que receber o notebook para ir trabalhar em casa. E cada vez mais esse costume que a própria estatística, né, de antes dessa quarentena mostra, é que as pessoas têm o costume de exportar dados pessoais para seu computador local. Muitas vezes por obrigação, tá? Você pega o E-Social, por exemplo, a grande maioria das empresas que precisam trabalhar com E-Social, ele pega seu sistema, baixa um XML para suas máquinas e fazem o upload no site do governo. Então, existem vários arquivos espalhados em termos de dados pessoais. Bom, a nossa metodologia ela é baseada na ISO 31000. Eu vou falar sobre essa mudança e sobre esses desafios da vida do Covid-19. Então, nós dividimos a metodologia em 4 fases, mas são 3 momentos diferentes. Um momento é o momento do planejamento. Você pega o planejamento e escreve um plano de ação. O segundo momento é o momento do projeto, que você acompanha esse plano de ação. Muitas vezes são equipes diferentes que tratam isso. E o terceiro momento é exatamente a fase 4, que trata sobre a execução. Ou seja, a partir de 16 de agosto, que é um domingo, a lei entra em vigência e as organizações precisam estar preparadas para atender a LGPD. Muito bem, em cada momento são, muitas vezes, equipes diferentes, abordagens diferentes, metodologias diferentes. Vamos falar da fase do planejamento, porque realmente é aquela fase que exige mais contato. É a fase que você vai buscar mais informações e ela exige mais contato. Bom, a vinda do Covid-19, né, começou com muito ceticismo. Talvez há uma semana atrás a gente estivesse se preparando, vê que no final de semana passado as praias no Rio de Janeiro ficaram lotadas praticamente. As organizações começaram a se preparar para fazer o home office. Talvez segunda-feira foi o dia que teve a maior mobilização do trabalho em casa. Então, nós temos uma série de desafios. Primeiro, especificamente com relação ao LGPD, é que as equipes são multidisciplinares, ou seja, não é pregar para convertido, já era difícil. Eu vejo que a maioria das pessoas que lideravam o processo de planejamento de LGPD não estavam acostumadas a trabalhar com equipes diferentes, multidisciplinares, de áreas diferentes. Bom, isso aí demandava uma série de reuniões e encontros. Outro ponto é a conscientização do usuário, palestras, seminários que eram necessários. O outro são as entrevistas, ou seja, foram feitas diversas entrevistas presenciais, remotas. Nós até juntamos antes esse elemento de conscientização do usuário. Ao invés de fazer várias entrevistas, nós fazemos um workshop no qual a gente buscava a resposta aos questionários. É necessário engajar a equipe, porque nem todo mundo está na mesma velocidade em ponto de vista do LGPD. Então, foram vários casos que eu vi, por exemplo, das organizações e das equipes que chegavam uma hora e falavam, não, agora é só a área, basta a área de sistemas programar. E a área de sistema, vem cá, isso não está no meu backlog, eu não tenho recurso para isso, não recebi orientação, não está na minha prioridade. Então, as equipes precisam ser engajadas. Outro ponto é o relacionamento com fornecedores e também com clientes, tá?
As empresas de serviço, por exemplo, um cliente nosso que é uma agência de viagem, ela tem milhares de clientes, e eu falei para eles, olha, você tem milhares de DPOs, milhares de DPOs que vão estar olhando para você e vão estar com o seu nome lá na prioridade deles. E o outro desafio, né, é a dicotomia planilha e e-mail, ou seja, a partir do momento que você tem menos reuniões e menos encontros, essa história de usar planilha e e-mail, por mais que você tenha a ferramenta, ela já torna-se pior e mais difícil do que era antes, em termos de consolidação, integração, apresentação. Então, realmente são os grandes desafios que tem. Quais são as atitudes que nós estamos vendo? Nós fizemos recall de alguns projetos, isso aí, em alguns momentos, causou alguma insatisfação momentânea. Eu tenho certeza absoluta que é um recall positivo, que coloca o projeto no trilho para fazer com que ele ande dentro dessa nova realidade. O home office, né, ou seja, várias pessoas, depois que você passa do trauma, né, de um membro da equipe entrar de boné na reunião, o outro levantar, tá com um shortinho vermelho e assim por diante, você começa realmente a ajustar essa questão do costume do home office. Eu acho até que, olhando várias organizações, eu praticamente 2, 3 vezes por dia, eu falo com conjuntos de clientes, a gente vê realmente que a cultura ela é diferenciada. Outra atitude é a automatização. O processo precisa estar automatizado. As áreas precisam estar correlacionadas com sistemas, os requisitos da lei precisam estar correlacionados com os dois, os fornecedores precisam estar ligados. Outra questão, né, do workshop presencial versus o webinar, ou seja, nós mudamos significativamente, vou falar daqui a pouquinho para vocês. O projeto agora precisa ser monitorado, ou seja, de alguma forma, né, como o Paulo Dargan mostrou, o processo realmente precisa estar sendo visto, ou seja, ele precisa, quem usa método ágil, né, estava acostumada a trabalhar com uma parede cheia de post-it colado. Cadê esses post-its? Existem dezenas de softwares que fazem isso, mas o costume da equipe era fazer uma stand-up meeting, que com certeza agora está até proibida, né, da forma que era. Bom, nós procuramos fazer a automatização dentro de um modelo primeiro de gestão de inventários. Nós entendemos que os projetos de LGPD, e quando a gente entra num projeto que já está avançado, né, muitos clientes nossos, eles contratam uma empresa e depois nos contratam para automatizar o que foi feito. Nós entendemos que são 6 inventários. O inventário é a própria lei, são os requisitos da LGPD e a regulamentação correlacionada, né? A gente já tem regulamentação, já tem indicação, né, do Banco Central, já tem indicação da ANS, já tem indicação do PROCON, já tem orientações do próprio GDPR, é um cruzamento que é importante. O governo precisa integrar com a lei de acesso à informação, empresas que têm relação de consumo precisam integrar com o Código do Consumidor, organizações que tratam dados de criança e adolescente precisam estar integrados com o Estatuto da Criança e Adolescente. Então, esse é o primeiro inventário. O segundo inventário são as áreas, né? Nós sempre criamos um modelo bottom-up, ou seja, as áreas respondem e a estrutura e o mapeamento da LGPD é feito a partir da resposta das áreas. No primeiro momento, isso aí dá mais trabalho, tem uma série de desafios, mas assim que você automatiza e gera o primeiro mapa, você já começa a evoluir bem rapidamente. O terceiro são os sistemas, bases de dados e suportes, né? Porque documento em papel também está dentro do foco. Imagem gravada também está dentro do foco. Gravação de call center também está dentro do foco. Então, são os suportes. O quarto inventário é o inventário de pessoas, né, de fornecedores, terceiros e, principalmente, os DPOs que estão do outro lado se relacionando com você de alguma maneira. Aí nós temos as atividades e o plano de ação, que, inclusive, a atividade e o plano de ação, ele vai continuar depois do processo, depois da lei entrar em vigência, né? Ou seja, a lei vai entrar em vigência e você precisa continuar com a série de atividades. Se a sua organização vai lançar um novo produto, se ela vai colocar uma nova campanha de comunicação, se você vai lançar uma nova filial, uma nova estratégia de marketing qualquer, você precisa fazer o Privacy by Design, o Privacy by Default. Quem vai fazer isso, com certeza, é alguém ligado ao DPO. E o sexto inventário é o inventário de incidentes, Privacy by Design e o próprio DPIA. Então, nós enxergamos esse projeto com 6 inventários.
Montamos, então, uma visão integrada, inclusive, quando você clica no responsável, aparece quais são as áreas, quais são os sistemas, quais são as atividades do plano de ação que estão, de alguma maneira, ligados àquela pessoa. Esse ponto é importante na hora que você vai fazer o trabalho remoto. Porque como você precisa de engajamento de equipe, você vai ter que estar bastante integrado com as pessoas, e as pessoas precisam saber quais são as atividades que ela tem que fazer. Então, se uma pessoa está numa área que não trata dados de criança e adolescente, não precisa aparecer os requisitos e os assuntos criança e adolescente para ela. Ela precisa saber realmente quais são as atividades que estão sob a responsabilidade dela. Uma atividade que é importante para a área FIM é a minimização. Eu tenho visto esse ponto, que tem ocorrido realmente bastante, que é a necessidade de minimizar dados, ou seja, o próprio crescimento da TI fez com que você tivesse um crescimento difuso. Então, a TI acabou com um monte de puxadinho em vários lugares que muitas vezes você precisa abrir mão, e às vezes é uma das coisas mais fáceis num projeto de LGPD, é exatamente abrir mão de sistemas e muitas vezes de colunas em tabelas, ou de bases de dados, ou de registros que, de alguma forma, estão aumentando a complexidade. Então, as áreas FIM ela tem essa função de realmente fazer essa questão. Muito bem, só um parêntese aqui para a gente. Existem perguntas, vocês podem mandar uma série de perguntas com relação a essa nossa apresentação. Existe no sisteminha ali, você clica uma opção de perguntas para você poder responder. Muito bem. Outro ponto é a questão dos requisitos da lei. Nós temos o requisito da lei dentro do sistema, fizemos toda a tabulação, isso aí é automatizado, é personalizável, você pode colocar comentário. Estamos lançando agora essa lei numa nova plataforma, com uma nova interface, que ela é bem mais fácil, inclusive ela é bastante ampla, né? Ou seja, ela tem a lei em formato de árvore, tem os assuntos organizados, então cada pessoa ela pode dizer eu quero acompanhar esse assunto. Um sistema de notificação, porque você registra quais são seus pontos de interesse. O doutor Gilberto Martins, né, que é um amigo nosso de muito tempo, é um advogado sênior na área de direito digital, ele fez todos os comentários, então o nível de qualidade realmente é muito alta, e a própria equipe pode discutir cada um dos requisitos da lei, ou seja, elas podem colocar ali seus comentários, as áreas específicas, né, as equipes, e você tem a lei para o atendimento compartilhado entre diversas pessoas. Bom, a primeira coisa que nós fazemos num projeto me dá o seu organograma, vamos desenhar quem que vai participar do primeiro workshop, nós vamos preparar os questionários para esse workshop. Eu sempre preferi que, quando eu faço um workshop, que as pessoas respondam na mão, mas existem, obviamente, estilos diferentes, o outro acha, não, bota no celular, que a pessoa responde. Eu prefiro na mão, a dinâmica que eu sempre conduzi faz com que eu acho que é mais eficaz. Obviamente, depois você sai com um monte de papel, mete na mochila e vai entregar para a equipe e transformar aquilo em sistema. Mas eu sempre achei isso eficaz. Bom, então, o que você tinha? Antes você tinha um workshop, uma cena dessa aí, nós realmente não vamos ter muita facilidade de ver as pessoas todas, uma do lado da outra, e o workshop acontecendo. Ontem, a nossa direita aí tem uma tela, que é uma tela do Teams, que nós fizemos com 47 pessoas, um workshop com 47 pessoas de um cliente nosso. Então, nós entramos no nosso Teams, nós cadastramos as pessoas, mandamos o convite, administramos as perguntas, um que não está funcionando o microfone, o outro não está funcionando o som, mais ou menos, que a Natasha está fazendo aqui, exatamente para fazer esse workshop. Muito bem. E as pessoas respondem aonde? Olha só, antes elas respondiam assim, tá? Ou seja, eu saía com um monte de folha, nós fizemos workshop para 90 pessoas, que cada uma respondia um formulário, eu saía com vários formulários ali na minha mochila depois que eu fazia um workshop. Aí entregava para a equipe e a equipe fazia a entrada de dados. Depois que fazia isso, nós colocávamos no sistema, nós ainda fazíamos um segundo workshop para fortalecimento da qualidade das informações, e esse workshop ele tinha o resultado impresso e consolidado e tendo batido consistência, e apresentava para o usuário. Usuário, você realmente faz isso? Eu sempre achei, sinceramente, que era uma maneira bastante eficaz. Agora não dá mais para ser assim. Nós temos feito as coletas de dados, seja de áreas, seja de sistemas, todas elas dentro
dentro de software. Então, o workshop deixou de existir? Não. Agora ele é remoto. E ao invés de nós explicarmos para as pessoas escreverem na mão, nós mandamos um link e a pessoa vai preenchendo os dados dos sistemas, das suas áreas, porque primeiro é das áreas e depois a gente gera no back-office as informações dos sistemas. E aí cada uma das áreas, né, elas vão respondendo e nós vamos consolidando esses dados. Feito isso, nós geramos o dashboard de áreas, né, ou seja, cada uma das áreas elas tem o seu Data Analytics, e isso aí vai gerando o plano de ação. Aí o plano de ação, eu acho que tem uma diferença realmente grande neste momento agora de quarentena, ou seja, cada pessoa vai ter uma tabela com as suas atividades. E aí aquilo que eu falei de visualização lá no início, ele passa a estar crítico, tá? Ou seja, você precisa realmente ter a visualização do sistema. Nós estamos entregando agora as primeiras visualizações nessa nova metodologia, causa um pouco de frustração, porque realmente o projeto dá uma atrasadinha, gera uma série de dúvidas, mas eu realmente acredito que essa mudança metodológica está adaptada a esses tempos de muito home office e também vai gerar um resultado e até o custo, no final, vai ficar menor para as organizações. Bom, esse plano de ação ele tem várias atividades, tem responsável, tem prazo, ou seja, é um plano de ação mesmo, né? Tem o tipo da atividade. Nós usamos uma metodologia chamada FUI para priorizar, que é facilidade, urgência e importância, ou seja, são 3 variáveis que nós trabalhamos. Essas 3 variáveis remetem à priorização do que você deve fazer. Muita gente pergunta, Fernando, eu tinha até feito um gráfico que eu queria usar em toda a apresentação, mas eu sempre esqueço. Eu vou conseguir atender tudo da LGPD até o dia 16 de agosto? Qualquer que seja o projeto, a minha resposta é uma só. Não, não vai conseguir e não precisa ficar angustiado. Obviamente, né, na própria Europa, os primeiros punidos foram os negligentes, né? Então, o que é importante realmente é você mostrar que você tem um projeto, tem que fazer o máximo possível, mas o que é o máximo possível? Primeira coisa, se você não tem plano, você não sabe se vai dar tempo ou não. Se você não tem plano, você não sabe o que é prioritário. Se você não tem plano, você não sabe o que é fazer as atividades suficientes para você, de alguma forma, estar atendendo quando chegar o prazo. Então, é muito importante você ter uma lista com o plano, com os responsáveis, com os prazos, com os recursos necessários. Bom, e aí também o próprio plano de ação ele tem um painel que você monitora as atividades, o que está feito, o que não está feito, quem é o responsável, qual é o assunto que está mais atrasado, qual é a facilidade daquela atividade, se a atividade é fácil e é importante, por que ela não foi feita, quem é o responsável por isso, e você vai matando, tá? Então, os projetos que nós temos feito são um plano de ação que tem o menor que teve 250 atividades, o maior que teve 1.800 atividades. Mas, obviamente, 1.800 para uma organização que tem diferentes unidades, né? Ou seja, que tem vários CNPJ e resolveu fazer a implantação. Esse ponto também é importante, tá? Se você tem uma organização que tem várias estruturas, tem subsidiárias, tem correlacionadas e assim por diante, é importante você tomar a decisão se o DPO vai ser centralizado ou se vai ser descentralizado, porque cada CNPJ precisa ter um DPO, mas eles podem acumular. Como é que você monta isso? Isso é uma discussão que a gente está tendo. Outra questão com relação ao DPO é que empresas de serviço que têm vários clientes corporativos, né, principalmente segmento B2B, e que presta serviço, ele é um segmento que vai precisar rapidamente de um DPO. Esses são os que têm que nomear logo o DPO. Por quê? Porque as outras organizações que são clientes dela, imagina uma agência de viagem, o DPO da Módulo já está procurando a agência de viagem e ela precisa ter um DPO lá do outro lado. Então, esse tipo de ação são ações que são importantes. As pessoas falam, o DPO precisa acompanhar o plano de ação? Não é obrigatório, mas numa empresa que tem diversos clientes, que sejam pessoas jurídicas, ter esse DPO é algo realmente que é relevante. Desculpa, eu estou olhando para o lado aqui, que eu estou com 3 telas aqui, desculpe até a confusão. Eu vou aprender a fazer isso sem ninguém notar, tá igual lá na Globo News. Bom, o plano de ação, então, você tem diversas buscas, e um ponto que é interessante, quando você vai implementar a segurança, é que essas ferramentas da Microsoft, que permitem te dar o ponto, né? Não sei se vocês já viram, o Secure Score da Microsoft, ou seja, você entra nos sistemas, eles dão a sua nota e comparam você com vários outros ambientes. Também é em nuvem e também permite trabalho compartilhado em equipe. Então, esse é um ponto realmente
que é bastante interessante. Um outro elemento é a geração de relatórios, né? Nós até estamos evoluindo bem com relação a isso, que é, se eu preciso gerar um relatório, seja de atividade, seja de incidente, seja o próprio DPIA, né, o relatório de impacto, que é um documento obrigatório, e as pessoas muitas vezes falam, vem cá, mas quem vai me pedir obrigatório é a autoridade nacional? É a autoridade, mas pode ser um cliente, pode ser o Ministério Público, pode ser o PROCON. Você pode, uma vez que esse instrumento existe e ele é o elemento que faz a consolidação dos dados para tratamento de dados pessoais, essas organizações, mesmo não estando escrito na lei, elas podem realmente solicitar dados do seu relatório de impacto. Muito bem. Então, voltando, né, nós fizemos uma série de mudanças em nossa metodologia. Nós já estamos partindo para as perguntas, tá? Podem encaminhar mais perguntas. E, de qualquer maneira, nós adotamos o método, por exemplo, até 16 de agosto, o que vai acontecer? Vamos continuar em home office? Vamos sair do home office daqui a pouco? Na Europa, os projetos GDPR continuam normalmente, as agências continuam trabalhando. Como que vai ser? Qual é a realidade que nós temos? O importante realmente, a gente está bem consolidado agora, eu tenho falado para todas as equipes, para os clientes, é um dia de cada vez. Ou seja, nós vamos nos adaptar, cada pessoa está se adaptando a trabalhar na sua própria casa, a trabalhar com link de internet diferente, com ferramenta que pode não funcionar, preciso fazer videoconferência, mas o meu microfone não funciona, será que eu chamo um técnico na minha casa para corrigir? Então, nós estamos realmente vencendo uma série de pequenas dificuldades, mas em breve nós já vamos estar todos alinhados, ok? Nós vamos abrir agora para perguntas, mas só tem uma coisa muito interessante que eu recebi agora de manhã. Hoje, 19 horas, o pessoal lá do LGPD Acadêmico, está aí o link deles, ó, vale a pena ver, vai fazer o happy hour dos confinados. Obviamente, até bem humorado ali, ó, cada um leva a sua bebida, isso é obrigatório. Já que é um encontro virtual, feito pelo Zoom, eu vou estar lá, até por curiosidade, e o pessoal teve uma ideia assim que eu acho que é muito boa, e é importante, tá? Esses eventos são importantes dentro desse momento, porque, inclusive, nós vamos ficar presos dentro de casa, a gente precisa de movimento, precisa de falar, precisa de estar com as pessoas, escutar coisa nova, tudo isso aí é essencial. Então, achei a ideia assim, espetacular, pedi para os organizadores lá autorização para divulgar para vocês. Eu não sei qual é o link do Zoom, tá? Mas eles estão divulgando lá no site do LGPD Acadêmico. Tá? Acho que vai ser uma coisa assim, bem bacana. Muito bem. Então, eu peço para o Paulo Dargan abrir a tela dele e para a Natasha, acho que assim tá legal, e podemos já responder as perguntas. Dargan, enquanto eu vou só abrir aqui as perguntas para mim, aí você já conduz as primeiras. Valeu, Fernando, valeu. Eu abri também aqui, peguei algumas. Eu vou deixar para falar sobre essas específicas de LGPD um pouquinho mais para frente. Estou dando uma olhada aqui. O Sérgio perguntou como é que faz para ativar o esmaecer fundo da câmera. Sérgio, se você usar o Teams, aqui bem, quem está no meio da chamada do Teams, bem no meio, assim, debaixo da chamada, na sua câmera mesmo, quando você passa o mouse, aparecem algumas opções. Habilitar o seu microfone, habilitar a câmera e tal. Do ladinho ali de habilitar a câmera tem 3 pontinhos, que é o menu que vai abrir algumas outras opções, né? Entre essas opções tem gravar a sua reunião, tem fazer uma série de coisas e tem o esmaecer meu background. Então é ali do lado dos controles de volume, câmera, microfone, tem um menuzinho ali de esmaecer background. Essa funcionalidade é uma funcionalidade do Teams, tá? Então só quando você estiver numa videoconferência dentro do Teams. Aqui, por exemplo, nessa ferramenta que a gente está usando, que não é o Teams, eu não sei se essa funcionalidade existe, eu acho que não. Ok. Bom, duas perguntas aqui, né? Com relação ao prazo da lei, né? Se é possível que o governo adie o prazo para adequação da LGPD e com relação à vigência em agosto com o advento do coronavírus. Olha só, existem alguns guidelines na União Europeia e também no ICO falando sobre isso, o impacto é baixo
E eu diria que aqui no Brasil, as pessoas sempre perguntam, né, até a pergunta que veio, será que o governo vai adiar o prazo? Olha só, não depende mais do governo, tá? Já é uma lei e qualquer alteração de vigência tem que ter uma lei. Pode ser que num desses pacotes que vão ser encaminhados haja alguma prorrogação. Bom, vamos dizer assim, tecnicamente é possível. Eu não sei se isso, primeiro, vai entrar na prioridade e, segundo, vai ser conveniente para esse atraso. Mas o que eu tenho visto realmente é que todos os projetos continuam e a demanda realmente continua. Inclusive porque, quando voltar à normalidade, não dá para sair correndo para fazer esse projeto. Ou seja, é importante que esse projeto, que já é um projeto que está definido, que está bem orientado, né, que ele seja implementado. Isso aí realmente é uma coisa essencial, porque quando voltar à normalidade, a organização vai ter outras prioridades e já vai precisar operar em conformidade, inclusive com as relações que terão com o resto do mundo. A Cristine perguntou: bom dia, o inventário pode ser feito por terceiros ou somente o órgão é o responsável pelo seu inventário? Cristine, eu vou te dizer como é que está a nossa experiência nos projetos. A gente está fazendo com vários clientes esse trabalho que já tem uma série de webinars publicados nossos aqui que explica como é que é, né? A gente tem uma metodologia para atender a LGPD com 4 fases principais, sendo as 2 primeiras fases, fase 1 e fase 2, o que a gente chama de assessment. Nesse assessment, a gente faz o inventário. Então, respondendo a sua pergunta, a módulo, na condição de um terceiro, ela consegue fazer o inventário de alguém. Porém, a interação com o cliente é fundamental, porque nessa nossa rodada de perguntas, entrevistas, levantamento de informações, a gente só consegue adquirir essas informações através da interação com os clientes. E foi aquilo que o Fernando mostrou. Num primeiro momento, a gente tinha muita interação presencial, especialmente os projetos que o Fernando toca lá no Rio de Janeiro e em Brasília, e isso a gente transformou agora para uma interação 100% remota, que também é possível de acontecer. Então, as pessoas podem responder formulários pela internet para nos munir dessas informações de montar o inventário, e a gente pode executar, como a gente vem executando, as reuniões remotas pelo Teams, aqui pela internet, para justamente montar esse inventário. O inventário é montado todo no módulo Risk Manager, para quem já conhece, é o software da módulo, e fica com aquela telinha ali que o Fernando mostrou nas apresentações dele. No final, a gente tem dashboard com todas as informações do inventário, a gente tem a lista dos sistemas, das áreas, as informações sobre cada uma, se trata dados, se não trata, se faz exportação, se tem transferência internacional ou não. Então, isso automatiza a montagem desse inventário, que vai ser importante para o DPO depois continuar o trabalho dele de gerir o tratamento de dados pessoais. A resposta para você é sim. Tá. Legal, acho que esse ponto é um ponto bem relevante, né? Porque a própria revisão da lei após a medida provisória, né, ela permitiu até que o DPO seja uma pessoa jurídica, né? Então, isso Exatamente. Aí facilitou esse processo. Bom, até interessante, né? 6 pessoas perguntaram sobre essa questão do adiamento. Agora, 2 pessoas perguntaram, o Alexandre e o Sérgio perguntaram sobre o software, né? O Alexandre perguntou, o software é nosso, tá? Nós são 2 soluções, uma é o Risk Manager e a outra é o Everest é 100% em nuvem. Nós vamos mandar para vocês os links deles para vocês avaliarem, tá? E a outra pergunta, quanto tempo seria para treinar um DPO na ferramenta, né? Um DPO na ferramenta de controle de implementação? Isso é meio que orgânico, tá? O modelo, a metodologia que nós fizemos, ela é orgânica e é razoavelmente simples, porque praticamente é preencher dados e consultar. Preenche dados, consulta. Preenche dados, consulta, e você vai chegando à sua conclusão e depois você envolve as outras pessoas para elas preencherem. Mas são poucas telas, são consultas relevantes e o acesso pelas pessoas é bem fácil. Então, eu acho que tem que ser orgânico dentro do projeto. Inclusive, a gente já tem alguns clientes utilizando, né, Fernando? Aqui, eu não vou falar o nome do cliente, evidentemente, para não fazer disclosure, porque eu não pedi autorização, mas tem clientes nossos que começaram a usar na semana passada, por exemplo, e essa semana já estão mexendo ali nos dashboards, já estão, no primeiro momento, trocam com mensagem conosco perguntando o que fazer, se pode ou não fazer, e a gente encoraja lá a mexer e interagir e alterar as coisas, porque depois de montado esse grande
cadastram, né, seja dos inventários, seja dos planos de ação. Lembrando que o plano de ação ele gera uma série de atividades que um monte de área tem que se envolver para poder executar. O DPO, nesse cliente específico é o DPO mesmo que está usando, ele está lá com a visão de todos esses planos, ele quer já definir prazos e fazer cobranças e tal, e é muito fácil de fazer isso. Tem aqui o Marcelo mandou uma sugestão aqui, que é importante para o home office, é ter um no-break, que faltou energia, ele perdeu uma parte da nossa fala. Mas só que nós já temos a contingência, viu, Marcelo? Vai ser gravado, você vai estar à disposição de vocês daqui a pouquinho. E o Marcelo também pergunta se já tem algum órgão público para usar como benchmarking. Eu vou indicar para você, tá? Um órgão público aí perto da sua cidade aqui. Tá? E a Márcia perguntou se a agência reguladora está estruturada para dar suporte à LGPD. Um ponto que eu acho que vai acontecer é o seguinte: primeiro, as pessoas que vão ser nomeadas vão ser pessoas experientes. Quem está nomeado para o conselho também é bastante experiente e já tem um conhecimento bastante razoável. Além disso, existem guidelines no mundo todo que podem ser utilizados, ou seja, o fato do Brasil ter sido retardatário, ele já vai pegar um mercado bastante maduro. Então, eu acho que a agência reguladora vai estar estruturada? Talvez esteja, mas, de qualquer maneira, o que existe de informação e de dispositivo é realmente muita coisa. O Rudá perguntou, com relação à anonimização, caso seja necessário, a módulo orientará como proceder? O Rudá, sim, a gente está vendo em alguns casos, aí não apenas a anonimização, como, por exemplo, a minimização, que é bem mais comum do que a anonimização. A anonimização é aquela coisa de você, se trabalha com um conjunto de dados específico para um determinado fim, fazer de alguma forma com que aquele conjunto de dados fique anonimizado, ou seja, a gente não consiga, através dos dados que estão ali, identificar quem é a pessoa, né, quem é o titular. Isso é um caso. Ele é menos comum, eu diria, porque atende a casos de uso específicos, do que a minimização. A minimização é bem mais comum, eu tenho visto em quase todos os projetos. O que é a minimização? Você tem um conjunto de dados pessoais que você trata por qualquer razão e, na verdade, você não precisa daquele conjunto todo. Ao fazer uma análise crítica de finalidade, adequação, que são os princípios da lei, você chega à conclusão de que aquele determinado dado que você coleta, você não consegue justificar por que coleta, ou você poderia coletar um outro. Então, você fazer essa análise crítica do conjunto de dados e reduzir, portanto, minimizar a quantidade de dados pessoais que você trata, é mais comum e a gente tem feito orientação, sim, durante os projetos. No próprio plano de ação, em alguns casos, a gente faz a sugestão. Isso tem muito a ver com o negócio, então não existe uma receitinha de bolo que a módulo está passando, não vamos mentir, tá? Vai muito de acordo com a interação que a gente faz com vocês, entender, obter as sugestões da nossa assessoria jurídica toda, a própria participação do Dr. Gilberto nas sugestões que ele dá para os artigos que estão lá no nosso Lei Digital do Everest. Então, tudo isso faz parte de um conjunto aí, mas a gente pode ajudar, sim, na orientação. Legal. Bom, eu vou fazer um pinga-fogo aqui, ó. Qual o tempo estimado do projeto como um todo? A Gislaine perguntou. Gislaine, o nosso projeto tem 4 fases, né? As 2 primeiras que entregam o plano de ação é aproximadamente 45 dias, tá? Eu até diria que boa parte dos nossos projetos estão atrasados, porque entrou coronavírus, carnaval, mudança nossa interna na metodologia, e isso aí atrasou alguns projetos, mas nós estamos apostando nesses 45 dias, o que é bem razoável para você chegar bem em agosto. Outra pergunta, gostei da pergunta. Sim. Levando em consideração que esses 45 dias dependem também bastante da interação do cliente, né? Isso pode ser tão mais rápido ou mais devagar quanto for a disponibilidade das áreas e de todo mundo envolvido no projeto para prestar informação. Então, pode acontecer até mais rápido que isso, dependendo da interação, se for constante, se a equipe toda estiver dedicada. A média tem sido 45 mesmo. Até o Paulo Dargan, ele conduziu a nossa certificação da ISO 27000, né? E nós tínhamos um prazo bastante curto para fazer, que era 2 meses e meio. E nós falamos, vamos ver alguém de fora, vamos contratar. Todos os consultores que nós contratamos falaram, olha, no mínimo 6 meses para você obter a recomendação para a certificação.
E o Dargan assumiu com a equipe dele mesmo e fez em 2 meses e meio. Então, obviamente que depende de prioridade, de marcação de reunião, de feedback, de aprovação de documentos. É possível dar velocidade? O Dargan tem toda a razão. Só pegar uma carona naquela conversa da anonimização, existem algoritmos de anonimização, tá? A anonimização não é só apagar o nome, não. E algumas vezes isso pode ser caro, porque o conceito da anonimização é que você não volta. Então, se você pega, por exemplo, vou pegar doenças em municípios. Se só tem uma pessoa com aquela doença naquele município, você consegue, citando a doença e citando o município, saber qual é a pessoa. Então, os princípios da anonimização, eles não permitem o retorno, né? Tem uma outra coisa sobre anonimização, esse assunto é um assunto bacana, que é a pseudo-anonimização. Você, na necessidade de manter todos os dados e não poder, né, como o Fernando falou, não poder voltar atrás depois que anonimizar, você pode recorrer, caso seja o caso de uso da sua organização, você pode recorrer à pseudo-anonimização, que você quebra um conjunto de dados em 2 conjuntos de dados diferentes e cria uma regra para que você consiga fazer a relação, mas que não seja uma relação possível de você gerar olhando para os conjuntos normalmente, e aí você guarda o dado pessoal num canto e guarda a informação anônima em outro canto. São modelos matemáticos, né? O Marcelo e a Gislaine estão disputando o prêmio que você ficou de dar para quem fizesse mais perguntas, o Paulo Dargan. Ele vai dar um potezinho de álcool gel. Então, a questão é o seguinte, é uma pergunta que eu gostei aqui do Marcelo. Qual o diferencial da Módulo com relação aos concorrentes? Gostei dessa pergunta, que se eu tivesse combinado não seria tão boa. Essencialmente, o Marcelo, nós automatizamos o processo todo. Mas aí depois eu vi uma outra pergunta, se é possível contratar a Módulo sem usar o software. A resposta é sim, é possível. Porém, nós vamos fazer o projeto no software e vamos entregar para você em planilha. Mas, por outro lado, são planilhas bem comportadas. Tá? Depois que o software fez todo o correlacionamento, nós entregamos para alguns clientes em planilha. A maior parte dos clientes querem usar o software para administrar o plano de ação, a grande maioria, mas alguns clientes pediram em planilha, até por algum tipo de restrição, por ser multinacional. Nós entregamos uma planilha já correlacionada. Agora, você correlacionar na planilha é muito complicado, tá, cara? Eu debato com qualquer um essa questão, porque se você vai usar a planilha, a qualidade do seu correlacionamento vai cair significativamente. Não se faz correlacionamento em planilha. Então, é um ponto que a gente pode discutir e conversar com você. A Gislaine perguntou, e as fases 3 e 4? Só para deixar claro aqui para ela e para outros que podem ter a mesma dúvida. A fase 3, Gislaine, é o que a gente chama de fase de implementação, que é justamente quando a gente entrega um plano de ação, o tempo que o cliente vai levar, junto conosco ou sozinho, a implementar todas aquelas atividades. Então, essa fase 3 ela pode acontecer em pouco tempo, em muito tempo, ela dura até o dia 16 de agosto. A gente brinca desde o ano passado nas nossas apresentações, se você assistir nossos webinars aqui, tinha sempre nesse slide lá a marca de que a fase 3, não interessa em que momento a gente está no tempo, ela vai durar até 16 de agosto de 2020. Então, no ano passado ela estava maior, agora ela está um pouco menor. E a fase 4 é o que vem depois de 16 de agosto, é a fase que a gente chama de execução, porque a lei não é só até o dia 16 de agosto, faz o que tem que fazer e acabou, né? A partir de 16 de agosto há uma série de obrigações que as empresas têm que manter e que o DPO vai ter que fazer, e aí a gente chama ela de execução, gestão de incidentes, a geração de relatórios de DPIA e todas as outras coisas. Essas são as 3 e 4, fases 3 e 4. Tá. A Graciane e a Cristiane fizeram aqui uma pergunta também, se existe órgão público, se existe alguém em Brasília com processo de LGPD. Nós vamos informar para vocês, tá? Fora aqui da nossa conversa. Porque também, esses aqui precisam também fazer um benchmarking. Nós temos uma sugestão específica de benchmarking, se alguém quiser conversar sobre isso também, pode entrar em contato conosco. Aquelas estatísticas que nós mostramos é um benchmarking interessante, só que é um benchmarking de realidade, tá? Nós vamos ter em breve uma visão de benchmarking que vocês vão ter. O Sérgio também perguntou sobre o benchmarking para a área de construção civil. E um cara aqui me chamou de velho, porque eu estou usando termos de velho, vou parar de usar nos web. Acho que é isso, hein? Na minha lista aqui terminou. Tá bom.
Só duas perguntas aqui, ó. O prazo para gap analysis, a nossa gap analysis ela é meio diagonal, tá? Porque a gente já vai fazendo as ações necessárias para o plano de ação. Então, eu diria o seguinte: a gap analysis é mais consequência do que causa. Você só fazer a gap analysis, nós não recomendamos pelo seguinte: você vai descobrir que não está feito nada. Você já sabe qual é a resposta. O gap analysis normalmente é você pegar uma melhor prática. A lei não é uma melhor prática. A lei são uma série de regras que você precisa cumprir. Então, o conceito de gap analysis para a gente é mais um relatório que a gente dá o percentual necessário para ser atendido, considerando as suas áreas, considerando o que você fez, os seus controles, os sistemas, as ações de segurança que você já fez, e nós vamos dando a pontuação. Não é nem por requisito da lei, tá? É pelos assuntos que a gente vai organizando. Isso aí realmente é uma coisa bem bacana. E sobre a ferramenta para o DPO, foi perguntado como é que a Módulo consegue apoiar a ferramenta do DPO. Bom, cara, nós, vamos dizer assim, inferimos uma ferramenta do DPO. Eu falo DPO, lá em Portugal fala DPO, né? No Brasil, o sotaque brasileiro é DPO. E na verdade, ele se chama encarregado pelo tratamento de dados pessoais. Quem for curioso, entra no LinkedIn, procura uma pessoa que no cargo está encarregado pelo tratamento de dados pessoais, o nome que está na lei. É uma curiosidade interessante para você ver. Bom, então, de qualquer maneira, nós inferimos, baseado numa série de ações na legislação brasileira e no que já é feito, o que o DPO precisa ter? Ele precisa acompanhar os incidentes, ele precisa acompanhar os projetos de proteção de dados pessoais, ele precisa saber quais são as áreas, ele precisa saber quais são os DPOs que ele se correlaciona. Então, nós montamos uma ferramenta baseada nestes elementos, tá? Aquele exemplo que eu dei, a agência de viagem tem 2.000 clientes, então tem 2.000 DPOs que estão de olho naquela agência de viagem. Isso é real, tá? Então, ele precisa, é até comercialmente adequado, ele fazer esse tipo de ação. Meus amigos, agradeço bastante. Nós estamos essa semana foi dura, né, Paulo? Aí fizemos reuniões desde muito cedo até muito tarde. Estamos à disposição dos senhores para trocar ideia. Acho que é um momento de colaborar. Esse é o primeiro webinar que nós não bloqueamos concorrentes, porque realmente acho que agora é um momento da gente... Está todo mundo aberto, um pode ajudar o outro, mesmo que à distância. Vamos aprender a trabalhar de uma maneira nova, todos nós. Desejo a todos vocês aí que estejam bem, estejam com saúde, junto às famílias, às equipes. Vamos sair dessa e vamos sair melhores, porque eu acho que foi uma semana de muito aprendizado. Nós vamos fazer outros webinars falando também sobre esse assunto. Podem contar conosco que estamos motivados e trabalhando bastante para conseguir sair do outro lado. Aí, todos nós está um grande momento. Contem conosco, agradeço a todos. Obrigado, Natasha, aí pela organização e vamos em frente. Paulo, a sua mensagem aí, que eu já estou ficando rouco, vão achar que eu estou ficando rouco, vão achar que eu estou com coronavírus. Obrigado, pessoal, pela participação mais uma vez. A gente está à disposição de vocês. A gravação do webinar vai estar disponível já nas nossas redes. Então, quem acompanha lá pelo LinkedIn, Instagram e tudo, a gente já posta. E é isso. Qualquer coisa é só mandar uma mensagem para nós por qualquer uma desses canais. Fiquem em casa, fiquem conectados e a gente se fala. Um abraço. Tchau, tchau. Valeu, pessoal. Obrigado, Natasha.